Boa noite. Vou conferir aqui direitinho para ver se iniciou. Certinho. Vou só esperar mais um pouquinho, gente, para a gente dar um tempinho para iniciar. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa fala hoje. Hoje quem está conosco é o Daniel Salomão, né? É um amigo aqui de Juiz de Fora. É uma das grandes vantagens que a gente tem de todo esse momento que estamos vivendo, é essa oportunidade de termos contato, né, com pessoas de outras cidades. Eu mesmo não moro em Uberlândia, né? Quem acompanha os trabalhos do GELD sabe. Moro em Juiz de Fora, e o Daniel Salomão é um amigo daqui de Juiz de Fora também, e vai falar para a gente hoje um tema que chama mediunidade consoladora, né? Então, ele falou que está disposto a abrir para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que ao final da palestra ele vai responder, tá certo? Então, Daniel, fique à vontade, que Deus te abençoe, abençoe suas palavras, para que todos nós possamos absorver o conhecimento. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, Marina. Eu que agradeço. Peço também a espiritualidade que abençoe a minha internet, que não está tão boa, né? Mas vamos conversar. Beleza? Então, gente, boa noite. Trocou a imagem. Boa noite oficial para vocês. Vocês vão me conhecer, mas eu não vou conhecer vocês, infelizmente, né? Não dessa vez, mas vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema, que é o tema da mediunidade, né? Nós demos o título aqui, mediunidade consoladora. Eu não sei como que tem sido no movimento espírita de Uberlândia, mas o nosso movimento aqui em Juiz de Fora, muitas vezes a gente tem observado que esse tema, não tem sido dado uma atenção que ele merece. Eventualmente, algumas pessoas pensam que mediunidade é um tema que não deve ser levado às palestras, né? Que, na verdade, devemos falar de evangelho, mas nós entendemos que mediunidade é basicamente, do ponto de vista espírita, né, vinculado ao evangelho, vinculado a Jesus, não deve ser diferente. E, ao mesmo tempo, a gente vê, às vezes, algumas abordagens que tendem a banalizar a mediunidade ou explorar de uma forma vaidosa, quando, na verdade, a gente deve caminhar no meio das propostas, tá? Né? É um dos pilares do espiritismo. Nós temos que falar dela nas palestras, mas, claro, de modo fiel à proposta kardeciana, entendendo a mediunidade como algo natural, mas nem por isso banal, né? Mas algo que deve ser levado a sério, dada a importância que ela tem, né? Algo que é humano, não é espírita, é humano, né? Mas dada a importância que ela tem no espiritismo, né? Na verdade, a gente vai observar que na cultura brasileira, ainda hoje, em geral, fora, né, dos muros espíritas, vamos dizer assim, há uns anos atrás, há uns 10 anos, eu morava no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de assistir a um seminário do Zé Raul Teixeira sobre a mediunidade na história. Então, um estudo riquíssimo, belíssimo. Muitas coisas me marcaram, mas uma coisa que me marcou foi uma história pessoal que ele contou, né, que mesmo simples, né? E às vezes o que mais marca a gente são as histórias, as coisas mais simples, né? Às vezes é o que deve marcar mesmo. E ele vai dizer, né? Naquela oportunidade que ele tinha na época uma amiga muito católica, da mesma forma que muito espírita, né? E como os dois tinham essas vinculações religiosas diferentes, eles, muito amigos, evitavam falar desses. Até que o belo dia, quando o Raul já estava famoso, como orador, como médico, como escritor, né? Esse assunto não podia mais ficar de lado, né? E ele fez uma visita eventual a essa amiga dele, e ela, em determinado momento, perguntou a ele, mas Raul, a gente falou sobre isso, mas eu tenho que te perguntar,
Você acredita mesmo que os mortos podem interagir com os vivos? Podem nos influenciar para o bem ou para o mal? Estão com a gente, podem estar com a gente, podem até conversar com a gente. Você acredita nisso mesmo, Raul? Não é possível. E aí o Raul Teixeira, ele conta que deu uma passeada pela sala da amiga dele, e ele viu no canto de uma parede, assim, uma estátua de um santo. Eu não me lembro qual era o santo, né? Mas vamos admitir aqui que fosse Santo Antônio. E quando ele viu aquela imagem na parede, ele viu ali uma oportunidade de explicar à amiga dele que ele realmente pensava. Ele perguntou a ela: a senhora é você, né, aquela amiga dele, você é devota de Santo Antônio? E ela disse a ele: sou. Santo Antônio me protege. Santo Antônio está comigo nas horas difíceis, nas horas alegres. Eu sei que ele me influencia para o bem. Eu sei que ele me traz boas energias, bons pensamentos. Você já sabe onde a gente vai chegar, né? E aí Raul perguntou para ela: pois é, Santo Antônio não morreu? E é interessante que se for Santo Antônio mesmo, né? Tem mais ou menos aí uns 800 anos que desencarnou. Né? Pelo menos na sua encarnação enquanto Santo Antônio. E a senhora não acredita que ele pode trazer boas influências, que ele está com a senhora, que ele, né, pode estar aqui? Pois é, exatamente assim que a gente pensa. Olha que coisa interessante. E por que Raul trouxe estou trazendo essa história aqui? Para mostrar aquilo que a gente estava falando antes, a mediunidade está na história da humanidade, está em todas as culturas. No Brasil, vamos focar aqui no Brasil, né, antes da vinda do Espiritismo, esse recheio de culturas, né, desde o início. Então aqui a gente tem as crenças de origem indígena, a gente tem as crenças de origem africana, né, as crenças, claro, aí cristãs, né, provenientes dos portugueses, a crença católica, depois protestante, vindo principalmente dos Estados Unidos. Quando a gente pega, protestante menos no que eu vou falar aqui, mas quando a gente pega todo esse campo cultural, a gente vai observar que em todas essas tradições há a crença, de alguma forma, nos espíritos astrais, ou sejam espíritos primordiais, aí dependendo dessas crenças todas que a gente tem aqui, né? Os próprios parentes, né? Ou seja, a gente vai ver que em todas essas crenças, na católica nós falamos aqui, né? Os santos, né? As aparições, em todas essas crenças, há, outras palavras, né? Essa admissão da mediunidade. Entendimento que aqueles, entre aspas, agora entre aspas, né? Mortos, podem interagir de alguma forma com os vivos. E quando o Espiritismo vem ao Brasil, né, ainda um pouco depois da metade do século XIX, com Kardec encarnado, a gente já tinha espírito aqui, né, claro que poucos depois foi aumentando. Quando o Espiritismo vem para o Brasil da França e encontra todo esse caldeirão de culturas, a mediunidade, ou melhor, o entendimento da mediunidade que o Espiritismo propõe, né, diante de isso que ele vê, como também seria na Europa, é um entendimento que quer pegar a mediunidade, que é algo humano, repito, espírita, mas quer pegar a mediunidade, esse fenômeno que acontece aí, e dar a ele um uso racional. Extrair da mediunidade oportunidades de esclarecimento, oportunidades de fazer o bem, né? Da forma mais produtiva possível, mais útil. Extrair da mediunidade de respeitar tudo que é secundário, tudo que é de pegar a essência, trabalhar a essência. É aí que a gente vai encontrar a ação dos espíritos, a proposta de Kardec, a espírita, para o Brasil, para a humanidade. Então não é inventar ou descobrir a mediunidade. A gente sabe disso. Mas dar a ela um sentido. Aproveitar dela. Algo para o bem. Né? E essa lógica da mediunidade é muito interessante. E Kardec, de forma belíssima, como faz com tudo. Né? Nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, da primeira parte, tem um momento interessante, que é um caminho racional fantástico, que Kardec vai dizer o seguinte para nós, eu vou trazer aqui com as minhas palavras. Né? Imagine que alguém que não é espírita se aproxime de você e queira saber do espiritismo. Me explica aí, que negócio é esse? O que é espiritismo? O que você faz aí no Leon Denis? O que você faz no seu centro espírita? Pessoa que não sabe nada. Será que a gente chama essa pessoa direto para falar de reencarnação? Ou de plano espiritual, dá um nosso pessoa?
Será que isso é o mais adequado? Né? No entendimento de Kardec, não. Kardec vai dizer o seguinte, que há um caminho, né, para que esse conhecimento chegue de forma embasada, de forma produtiva. Primeira coisa que você vai perguntar para essa pessoa é se ela acredita em Deus. Porque se ela disser para você que não, ou responder só educadamente, não sei, né? Não adianta nem você prosseguir. Porque senão há um entendimento que há ação, há uma harmonia, a inteligência suprema, a causa primária de tudo, né? Você não precisa prosseguir. Nesse assunto não vale a pena. Mas vamos supor que a pessoa diga para você assim, não, eu acredito em Deus. Aí você vai para a segunda pergunta. Você acredita que o que você é, que foi criado por Deus, é algo além do corpo físico? Ou você acha que é o corpo físico? Porque se essa pessoa disser para você assim, não, eu sou o corpo. O corpo morre, acabou. Né? Também não adianta você prosseguir. Não adianta. Mas se essa pessoa falar assim, não, eu sou uma coisa além do corpo, uma energia, o espírito, a alma, avatar, o nome que ela queira dar, não importa. Aí você pode para a terceira, que é a última, ou penúltima. Você acredita que esse algo que você é, que não é o corpo, sobrevive à morte do corpo? Porque a pessoa pode dizer assim, e até esse pensamento existe, não, eu sou a mente. Mas a mente é um produto do cérebro. Então, o corpo morre, a mente morre, acabou. Não, né? Bala mesmo. Mas se a pessoa diz para você assim, eu acredito. Eu acho que eu sou algo. Vamos usar já a nossa nomenclatura. Eu acredito que eu sou um espírito imortal. O corpo vai morrer, né? Mas eu sou um espírito que sobrevive. Aí você chega onde Kardec queria chegar e onde nós queremos chegar, na lógica da mediunidade. Se existem pessoas vivas, sem corpo, os espíritos, vamos dizer assim, desencarnados, e existem pessoas vivas com corpo, o que finalmente impede que pessoas vivas sem corpo interajam com pessoas vivas com corpo? Alguém pode dizer assim, mas na Bíblia, mas... Tudo bem, mas racionalmente, razão, vamos pensar. Algo da nossa razão que impeça isso, só não dá porque a gente não encontra. A gente não encontra. Olha que coisa interessante. A gente encontra muitas vezes preconceitos, medos, a liberdade que as pessoas têm de não acreditar, claro, tá? Mas um argumento racional que impeça isso não existe. Olha que coisa interessante. É o que Kardec apresenta para nós e é o que Kardec vai entender no seu processo inicial. O processo inicial de Kardec, lidando com a mediunidade, nos ensina muito. Inicial, é claro, vida enquanto espírita, né? Nos ensina muito a forma como nós, espíritas, devemos lidar com ela. Allan Kardec, como nós sabemos, isso aí em 1854, uns dizem 1855, mas enfim, isso não é o mais importante. Ele é convidado a conhecer o fenômeno das mesas girantes. Então a gente sabe invernos lá europeu, algumas famílias nesse período aí, né? Algumas famílias se reuniam uma nas casas das outras, em torno de mesas, né? E aí tinham lá os seus mecanismos, as suas ideias, né? Que depois Kardec mostraria que muitas vezes não era necessário. Mas colocava as mãos sobre as mesas, faziam isso, faziam aquilo, e essas mesas giravam, levitavam. E mais, isso que é o mais interessante, elas respondiam a perguntas. Seja através de batidas, muitas vezes, ou indicavam outras técnicas que aos poucos foram sendo desenvolvidas. Então as pessoas faziam perguntas, em geral perguntas de qualidade, brincadeiras, e as mesas respondiam. Aí foram falar isso com o professor Rivai, um homem estudioso, cético, sério, ali nos seus 50 anos de idade, né, um homem maduro. Foram falar com ele, e Kardec falou, não, para. Isso é magnetismo, isso é fraude, né? Tem a frase dele que ficou famosa, né? Ó, se você me mostrar que as mesas têm cérebros e têm nervos, eu acredito que elas respondem perguntas. Mas tempos depois ele aceitou um convite por uma pessoa a quem ele dava mais crédito. Ele foi assistir ao fenômeno, né? E quando ele chega lá, é interessante, ele vai ver as mesas responderem perguntas. Mas ele vai concluir, e outros já haviam concluído antes dele também, né? Que não eram as mesas que respondiam as perguntas. Isso para nós hoje é tão óbvio, né? Não eram as mesas que respondiam as perguntas. Eram pessoas. Pessoas ali do grupo que estavam sentadas ali? Não. Eram aquelas pessoas que a gente falou, que a gente brincou no início, né? Pessoas vivas sem corpo. Eram os espíritos. Eles vão se identificar. Pessoas que viveram como... que viverão novamente, aí nós não vamos entrar muito no aspecto da reencarnação, né? As pessoas que estavam ali.
E Allan Kardec viu uma oportunidade de interagir com elas, de aprender como é esse negócio aí. O que tem do outro lado, né? Entre aspas, né? Como é que funcionam as coisas? Kardec começou a perceber que, além daqueles interesses bobos que boa parte das pessoas tinham naquelas conversas, né, seria possível desenvolver uma escola filosófica, ideias científicas, filosóficas, religiosas. Então, nossa, falar de tudo. Né? E aí, aí começa o trabalho da codificação. Mas a gente quer destacar um ponto que é fantástico, é o que eu estava falando, são detalhes da carreira, entre aspas, de Kardec no trabalho, que são lições para nós. Se aquelas pessoas, e aí agora a gente começa a entender como que a gente lida com a mediunidade, hein? Se aquelas pessoas que respondiam as perguntas de Kardec ou de quem quer que fosse, eram as mesmas pessoas que haviam vivido na Terra, eu também pessoas de autoconhecimento, de alta moralidade, também pessoas com graves problemas morais, pessoas mal intencionadas, pessoas ignorantes mesmo dos diversos assuntos. E aí teria um problema enorme, né? Foi um problema enorme para Kardec e ainda é para nós, de certa forma. Como que eu vou saber, como que eu vou levar a sério o que esses espíritos estão falando se eu não sei quem eles são? Eles podem estar me enganando. Eles podem estar falando uma grande barbaridade. Como é que eu vou fazer? Aí Allan Kardec deixaria tal grande joia. Gente, ser fiel à doutrina espírita, a questão da fidelidade doutrinária, né, é também, uns vão dizer, acima de tudo, ser fiel ao método de Kardec. Mais do que, vamos dizer assim, as informações. Para alguns, né? Eu entendo que as coisas são em paralelo aí. Mas a grande joia Kardec nos deixa, o seu método. O famoso controle universal do ensino dos espíritos. E por que isso é tão importante falar agora? Vocês vão perceber. Temos hoje em dia uma enxurrada de aplicações mediúnicas, de obras mediúnicas. Como Kardec teve também. Kardec, nossa, uma explosão de mediunidade. Isso chega pelo WhatsApp, né? Chega pelas redes sociais. E como que a gente faz? Será que é verdade? Como é que a gente trata isso tudo? Método de Kardec. Por isso é tão atual. E é interessante que, após toda a obra, a fantástica obra, o Livro dos Médiuns, vamos citar algumas vezes aqui, que é a grande enciclopédia que a humanidade tem sobre mediunidade, acreditando na mediunidade ou não, é a maior obra que a gente tem sobre médiuns. Apesar disso, que é a segunda obra da codificação, né, de 1800. Em 64, na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, a gente vai ver sintetizado algo que aparece, no Livro dos Médiuns, né? Que é esse dito controle universal do ensino dos espíritos. Logo na introdução, no item 2. E aí fica essa leitura recomendada, tá, gente? Para após o nosso estudo aqui, ou durante a semana, recomendadíssimo. E aí Allan Kardec vai nos apresentar esse método. E vai dizer para nós que esse método tem dois braços. O primeiro deles é a razão. Ou seja, diante daquilo que os espíritos nos trazem, como que os encarnados podem nos trazer em qualquer aspecto, devemos usar a nossa razão, a nossa inteligência, a partir dos conhecimentos que nós temos na época. Que, claro, vão amadurecendo, vão mudando. Né? Então vem algo, o Espírito disse, e foi o Espírito que disse, não. Vamos avaliar. Primeiro ponto, razão. Tem sentido? Está coerente com as bases doutrinárias? Está coerente com o conhecimento científico da nossa época? Uma lógica, de um bom senso? Então merece consideração. Não quer dizer que nós já vamos como verdade absoluta, não. Mas merece respeito, merece uma análise, consideração. Vamos levar em conta. Esse é o primeiro braço. E é interessante esse uso da razão. Sabe onde que a gente vai muito isso, gente? Para quem quer se aprofundar no próprio trabalho de Kardec com a mediunidade, é a Revista Espírita. Né, que Kardec começou a publicar em janeiro de 58, né, e publicou aí, né, até a sua desencarnação. Ficou à frente. Depois a revista continuou, né, mas ele ficou à frente. Né, nos anos, uma revista de publicação em que era um teste para ele, em que ele colocava informações que vinham de espíritos, de vários médiuns, de encarnados, discussões, era uma coisa fantástica. E aí a gente vai ver Kardec usando essa razão, debatendo publicações, é muito interessante. Tem uma que é de agosto de 58, que é um debate que ele tem com São Vicente de Paulo, espírito, né, sobre um aspecto da caridade. É legal. Eu não vou nem detalhar muito aqui por causa do nosso tempo. Mas São Vicente de Paulo vem com uma proposta em relação à caridade, Allan Kardec rebate um aspecto. Mas aqui, não sei o que. Olha que legal, ele raciocinando. Né, e o espírito vai conversando com ele. Uma outra informação interessante também, quando Kardec diz, ele está anotado aqui, né,
em 62, fevereiro de 62, revista espírita, em que ele vai dizer para nós, né, falando um pouco da crença na reencarnação nos Estados Unidos e outros assuntos, que ele, no início, ele teve resistências em admitir a reencarnação como pilar da doutrina espírita. Olha que legal. Ou seja, ele usava a razão dele, debatia. E a razão dele, né, as coisas levaram-no a concluir pela realidade da reencarnação. Então, olha que legal. Não é citação, não, era razão, raciocínio. Esse é o primeiro braço, mas não é o único. Há o segundo, que ele ficou até mais famoso nas discussões sobre ele, né? Que é a concordância do ensino dos espíritos. O que isso quer dizer? Para que eu tenha segurança num conhecimento que nos é apresentado pelos espíritos, não basta alguém dizer que o tal disse. O médium, um único espírito, não. Isso é a posição de uma entidade. Está desencarnada, mas é uma individualidade. Pode estar correta, pode estar incorreta. Ah, mas e se o médium for o médium tal? E se o nome que o espírito assinar, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, for o nome tal? Não importa. Há outros médiums de outros locais, outros espíritos, que espontaneamente têm comunicações que vão na direção primeira que você analisou? Ah, não vão ser idênticas nunca, né? Mas vão caminhando para mim. Será? É interessante, eu não sei se vocês viram aquele filme Kardec. Eu particularmente gostei muito do filme. Eu acho que ele ainda está no Netflix, não sei se já saiu do catálogo. Mas se não está, procurem ver, quem não viu. Tem um momento em que o filme tenta mostrar um pouco do processo a partir da primeira questão do Livro dos Espíritos, a famosa que é Deus. Não sei se vocês já observaram. Aí mostra Kardec lendo uma comunicação falando uma coisa, outra comunicação falando outra, que tinham diferenças, mas que tinham ciência comum. Quando isso acontecia, quando isso acontece, pode entender que aquele ensinamento dos espíritos é seguro. Nós podemos dizer que é uma visão espírita. Não, pode ser modificada por esse próprio processo de controle. Mas que até este momento é a opinião segura. Então, olha que coisa fantástica. É o que nos protege. Então, se vem um médium, um espírito com um sistema estranho, esdrúxulo, e como é que vai ser? A própria concordância vai excluir aquilo que está fora de um eixo, que nós entendemos eixo seguro. É esse eixo que caminha na direção da verdade. O William comentou aqui, ó, maravilhoso, adorei, eu quero ver de novo. Muito interessante. Mas, enfim, então esse é o primeiro aspecto. E não sei se vocês perceberam antes da gente avançar nos outros aspectos aqui, ainda dessa parte da instrução, a parte da mediunidade, tá? Será que nesse controle universal, o espírito e o médium não são muito citados? Qual que é desse método de Kardec? É a mensagem. Isso é o que a gente tem esquecido. A gente, muitas vezes, quando vai analisar uma obra mediúnica, uma mensagem mediúnica, a primeira coisa que a gente olha, quem que é o médium? Quem que é o espírito? Qual que é a primeira coisa que Kardec olha? Mensagem. Olha que coisa fantástica. Isso nós temos esquecido. O nosso compromisso é com a mensagem, que é psicografada, que é nada. Médium e espírito são importantes? São fundamentais. Mas perto da mensagem são secundários. Então vocês percebem que esse controle universal, ele avalia o médium, controle universal? É o nome que aparece assinado? Não. Ele avalia a mensagem. Mas como é que fica? Aí vamos avançar um pouquinho. Como é que fica o médium? Como é que fica o espírito nessa história aí? Em primeiro lugar, o médium é uma ferramenta. Mas é uma ferramenta passiva? O médium é uma ferramenta ativa. O que isso quer dizer? Se ele cede, vamos dizer assim, né? O corpo, o tempo, o espaço, vamos dizer assim, para que os espíritos se comuniquem pelo seu pensamento, ele tem todo um dever moral. E isso é legal só deixar claro também, tá, gente? Não é só para o médium, não. Para todos os seres humanos, isso nós estamos falando de trabalho espírita para todos os trabalhadores, tá? Evangelizadores da infância, da juventude, palestrantes, trabalhadores no setor administrativo, tá? Isso vale para tudo. Para tudo, tá? Se o médium é uma ferramenta ativa, além desse compromisso moral, ele deve ter um compromisso com a questão intelectual,
o seu esforço em aprender, em ter mais conhecimento, em oferecer bagagem intelectual para que os espíritos, nos trazendo o seu pensamento, encontrem ali matéria para materializarem esse pensamento, seja na voz, seja na escrita, ou de outras formas. Tá? Então há todo um compromisso. Agora, o médium tem que ser perfeito. Olha, todos nós vamos chegar à perfeição, mas não há perfeitos na Terra. Tem um capítulo, aí eu vou citar o primeiro capítulo fundamental aqui do Livro dos Médiuns para nossa discussão, que é o capítulo 20 da segunda parte. O 19 também, tá? Vou falar dos médiuns, né? E o 20 da influência moral do médium. E ali há um item, né, que tem uma sequência de respostas, se eu não me engano, 226. Mas está lá no capítulo 20 da segunda parte. Em que os espíritos vão dizer para nós, olha, não há médiuns perfeitos na Terra. O melhor médium na Terra é aquele que é menos enganado. Ou seja, a mediunidade é uma tarefa que nem sempre é certeira, nem sempre traz a mensagem pura, mas sempre há o colorido do médium, mente do médium. Então, o espírito traz o seu pensamento. A melhor comunicação mediúnica é aquela em que o médium põe na mensagem o mínimo possível da sua influência. Agora, a ausência completa de influência, perfeição do médium não existe na Terra. Ah, mas e o médium tal? Não é perfeito. E o outro? Não tem que ser? Não. Não estão se colocando assim, nem nós devemos esperar isso deles. Olha que coisa interessante. Nós, às vezes, colocamos os médiuns em altares, né? Quando, na verdade, eles não estão se colocando e isso não é necessário. Inclusive, isso é prejudicial. A gente faz isso, a gente acaba deixando a mensagem de lado, porque é do médium tal. Sabe? Quando, na verdade, a primeira coisa é a mensagem. Agora, o médium tem importância? Eu repito, tem. Então, quanto mais qualidade moral ele tiver, mais facilidade tem para se abrir aos espíritos mais elevados. Quanto mais bagagem intelectual ele tem, maior facilidade oferece a influência dos espíritos também na transmissão do seu pensamento. Agora, isso não quer dizer, né, que aqueles... Tá, gente? Os espíritos eles vão se utilizar do que eles podem. Tá? Então, os médiuns podem cometer erros? Cometem. Na sua vida particular, no seu trabalho, cometem, porque são pessoas como nós. É isso que a gente tem que entender. Daí a importância, mais uma vez, foco na mensagem. Mas e o espírito? Né? Nós falamos da mensagem, mas importante do médium, essa ferramenta ativa, fundamental. Mas e o espírito? É aquela pergunta que eu disse, né? Como é que eu sei com quem que eu estou falando? E aí isso é maravilhoso. E às vezes quando a gente vai discutir isso, a gente fica meio chocado. Principalmente aqueles que estão iniciando na doutrina, eu não sei se tem alguém que está nos assistindo nessa situação, a gente fica meio chocado. E é um capítulo também, é o segundo importante aí para nossa leitura depois, hein? Quem se interessar. É o capítulo 24 da segunda parte da identidade dos espíritos, esse é o título. E aí sabe o que choca às vezes as pessoas? De Allan Kardec dizendo que a identidade dos espíritos para instruções gerais é secundária. Muitas vezes nem tem importância. Textos de Kardec, vocês vão ver lá. Ué, mas como assim? Eu não sei quem que é o espírito que está falando? Quando nós nem vamos entrar muito nesse aspecto. Comunicações particulares, é o parente que vai dar alguma... isso importa. Saber quem é que está falando não quer dizer que isso é fácil. Tá? Eventualmente é difícil, mas não vou entrar muito nessa questão que não é o que mais nos interessa. Mas quando são instruções gerais, ou seja, ensinamentos gerais. E aí só um detalhe importante também que eu me esqueci de falar, hein? O controle universal também é para ensinamentos gerais, tá? Instruções gerais. Não é nem para instrução de conteúdo moral simples, vamos dizer assim, ou instrução de conteúdo particular, não, tá? Para instruções, orientações gerais. Filosóficas, científicas, religiosas, tá? No campo moral complexo, com certeza. Tá bom? Mas voltando ao que a gente está falando aqui. Para instruções gerais, a identidade dos espíritos, às vezes, ela é irrelevante. Sabe por quê? Nós não temos instrumentos para ter certeza que são eles. Allan Kardec vai dizer o seguinte para nós, e os espíritos também ali, que são citados nesse capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Né? Muitas vezes, por exemplo, se algum espírito assina como Santo Antônio, nós falamos de Santo Antônio no início aqui, né? Se algum espírito assina uma mensagem como Santo Antônio, pode ser o Santo Antônio mesmo? Pode. Como pode ser alguém espiritual de Santo Antônio, que representa naquele momento o que ele pensa, o que aquele grupo de espíritos pensa. Alguém que represente o Santo Antônio. Mas como é que eu vou saber, então, se é ele?
Isso não é o mais importante, o que importa é a mensagem. E aí me importa observar o teor moral intelectual da mensagem. Se é um teor moral elevado, que nos conduz para o bem, então há olha a expressão que Kardec usa, probabilidade moral, essa mensagem seja de Santo Antônio, superior qualquer, que esteja ali assinando a mensagem. Uma probabilidade. Há um ensinamento superior ali? Pode ser de Santo Antônio, sim. Pode ser de um grupo da sua falange, que naturalmente será um espírito bom. Agora, isso vai ser um problema para nós? Não. Vamos ver a mensagem. Qual é a recomendação da mensagem? É algo instrutivo? Né? É algo que nos coloca para frente? É algo que pode contribuir no aspecto da concordância, né? Num conjunto maior de mensagens? Fantástico. É legal quando a gente vai ver algumas comunicações, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né? A gente vê alguns espíritos que assinam, alguns até com nomes famosos na Terra, e outros colocam assim, um espírito amigo, espírito protetor do médium, uma inicial, bota o nome José, bota o nome assim, né? Olha que coisa interessante. Ah, mas não são famosos? Não importa. Não importa. Né? O que importa é o teor da mensagem, gente. É isso que é fantástico. É a gente identificar se aquela mensagem tem um teor moral positivo ou não. Assina lá, Paulo de Tarso. Aí vem uma recomendação agressiva na mensagem. Vem uma ofensa, vem uma proposta não caridosa. É de Paulo de Tarso, gente? Não é. E se vem uma mensagem elevadíssima, Paulo de Tarso? Pode ser. Olha só que fantástico. Eu não vou falar, pode ser. Pode ser. Isso importa? Importa. Secundariamente. O que importa é o teor da mensagem. Tá? E aí, que é interessante? É até uma coisa também, quando a gente pega as próprias palavras de Jesus, né? A gente conhece a árvore pelo fruto. Não o fruto. A árvore é tal, então o fruto é bom. Não. Eu vejo o fruto é bom? Então a árvore é boa. O que é? Às vezes eu não vou saber qual que é, mas o fruto é bom. É isso que importa para nós. Tá? O William fez uma pergunta aqui, eu acho que até cabe agora. Então eu vou me permitir comentar, mas deixa eu lê-la novamente. Ó. Sobre as evocações, Kardec dedicou um bom espaço no livro dos médios para ensinar a evocar. Seria isso para ser estudado apenas na época dele ou também no futuro? Isso é muito discutível, William. A grande recomendação que existe hoje... gostei, apareceu aqui na telinha agora. Bom, a grande recomendação que há hoje, que ela é muito utilizada contra o trabalho de evocações, é uma questão do livro O Consolador, né, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, se eu não me engano é 369, é em torno ali dessa questão, né, em que ele dá a sua opinião de individualidade, respeitabilíssimo, né, dizendo que para ele a evocação não deve ser aplicada em situação, né, mas a gente tem um capítulo inteiro, como você disse muito bem, que é o capítulo 25 da segunda parte, né, sobre as evocações. Tá? Então, nós entendemos que isso é algo que os centros espíritas, né, os grupos espíritas, têm a sua liberdade, ou de admitir a posição de Emmanuel, que é louvável, e ele coloca argumentos ali muito interessantes, e se a gente for olhar do capítulo 25, Kardec, para alguns aspectos, ele caminha muito na mesma direção que Emmanuel, em alguns aspectos das evocações, né? Mas é aquela coisa, gente. De Emmanuel, a mediunidade de Chico Xavier é irritável demais, mas é o que nós dissemos. É uma opinião de uma individualidade. Bons argumentos ali, né? Como Kardec também oferece bons argumentos e vantagens para esse tipo de trabalho. Então, eu realmente acredito, já que eu digo pessoalmente, tá, gente? Porque a gente tem informações em Kardec, tem informações de um outro espírito, né? Do espírito Emmanuel. Pessoalmente, eu acho que isso é algo que os centros podem estudar, refletir sobre, e decidir, né, sobre o seu uso ou não. Só não acho interessante a gente partir de que algo é proibido, né, seja de um único espírito, ou de às vezes um encarnado ou outro, tá bom? Por mais que os argumentos sejam bons. Então, eu convido a isso, sabe? Você está colocando uma reflexão. Vamos estudar, sim, capítulo 25, vamos estudar, sim, a recomendação de Emmanuel, vamos buscar outras fontes, quem sabe elas existem e eu desconheço, né? Para que a gente tenha essa liberdade e a responsabilidade, Kardec chama muita atenção para isso, para eventualmente ter esse tipo de trabalho de únicos nos nossos centros espíritas. Beleza? Mas aí, continuando, gente, até antes da gente continuar, mente, algo que eu nem falei no início da nossa conversa, eu fiz uma divisão aqui, nesse estudo da mediunidade, em dois aspectos. Claro, se entrelaçam na prática,
Mas, como eu disse, uma divisão apenas didática aqui, né? A primeira divisão é aquela que nós trabalhamos até agora. É a mediunidade do ponto de vista esclarecedor, do ponto de vista de instrução, aprendizado, sabe? Moral, intelectual, que seja, esclarecedor. Mas há um segundo aspecto, é o aspecto que dá o título à nossa conversa, o tema da nossa conversa aqui, né? Que é o aspecto consolador, né? A mediunidade consoladora. Que eu repito, naturalmente é vinculada ao aspecto esclarecedor, tá? Apenas uma divisão didática. Mas um aspecto consolador, que não pode ficar de lado, tá? Então isso é muito importante do nosso ponto de vista. E esse, por si só, esse aspecto consolador, ele também pode ir em dois aspectos, também muito vinculados. O primeiro, essa é consoladora do ponto de vista dos desencarnados que estão sofrendo. Ou seja, a mediunidade, nós vamos trabalhar isso, oferece oportunidade para que a gente encarnado, né, console, esclareça, instrua, acolha aqueles desencarnados que estão em sofrimento. Esse é o primeiro aspecto consolador. O segundo aspecto consolador da mediunidade é aquele aspecto, de certa forma, para a nossa própria intimidade. Né? Em que sentido? No sentido que a mediunidade, além da lógica apresentada pelos espíritos, além dos estudos, nossas crenças pessoais, ela oferece, ela mostra, ela demonstra algo, um dos pilares que é fundamental para a nossa saúde mental, vamos dizer assim. A ideia da imortalidade da alma. Isso que é interessante. Kardec percebe isso, né? Até uma coisa interessante. Se eu não conseguisse, vamos dizer assim, identificar quais espíritos são bons, quais não são, nas nossas coisas, né? Uma coisa eu já consigo identificar, né? Eles estão vivos. Olha que coisa legal. Só essa ideia, nós vamos trabalhar melhor isso. Mas esse é o segundo aspecto. De você saber, por uma outra forma, que é, vamos dizer assim, factual, fenomênica, né? Que o espírito é imortal. Isso é fantástico. Vamos para o primeiro aspecto? O primeiro aspecto, gente, é o que nós falamos, né? É essa oportunidade que a mediunidade oferece para que a gente esclareça aquele desencarnado. Porque se, como nós falamos, e Kardec fala para nós, os desencarnados são espíritos como nós, né? Se deixam a carne, levam consigo as suas experiências, suas alegrias, as suas dificuldades, seus sofrimentos, suas angústias. E a gente vai encontrar muitas vezes no plano espiritual espíritos que estarão, às vezes não sabem que desencarnaram, às vezes estão com muito medo, às vezes estão em situações de sofrimento no plano espiritual, às vezes têm pensamentos e ações de ódio e querem ir encarnados ou outros desencarnados, influenciá-los, conduzi-los ao sofrimento, tá? Como tem, né? Como tem encarnado fazendo isso. Quer fazer mal para os outros, tá sofrendo, tá triste, tem problema. Olha que legal. Então, no plano espiritual, eles também estão. E o que a gente vai perceber? E aí são esses trabalhos de reunião mediúnica desde a época de Kardec. E aí a obra base para a gente ver o caráter consolador, que se chama O Céu e o Inferno. A quarta obra da codificação. Que ela tem uma primeira parte fantástica, densa, né? Mas tem uma segunda parte que caminha mais nesse sentido que a gente está trazendo aqui, em que Kardec ele organiza em categorias relatos, praticamente entrevistas, né? Com espíritos recém-desencarnados, ou nem tão recém assim, né? Mas que estão no plano espiritual e tem essa oportunidade, e aí é a oportunidade melhor para nós ainda, né? De contar como que está lá, como que foi, como é que eu vi, eu te ver, onde você estava, onde você está agora, olha que coisa legal. Né? E a gente vai ver, particularmente nos capítulos dos espíritos sofredores, dos espíritos endurecidos, criminosos arrependidos. Né? A gente vai ver conversas com os espíritos fantásticas, encaminhamentos fantásticos de espíritos que às vezes chegam ali sofrendo e são orientados. Isso é algo que a gente vai ver de forma rica na literatura espírita como um todo, a própria obra de André Luiz por Chico Xavier, obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo, nas obras psicografadas de Ivone Pereira, a gente vai ver exemplos dessa forma, né, sendo consolados nas reuniões mediúnicas como Kardec iniciou há um tempinho atrás. Né? E isso é muito interessante. Hoje em dia,
a gente vê um nome que tem aparecido, eu não sei em Uberlândia se vocês têm usado, né? Que é o nome da reunião mediúnica de enfermagem espiritual. Que ele acabou substituindo um pouquinho o nome de desobsessão. É claro que a gente vai ver em alguns centros tipo de reunião, né? A reunião de obsessão e a reunião de enfermagem espiritual. E na prática, assim, reuniões sempre muito próximas, né? No seu teor, na sua qualidade, no seu objetivo. Mas a diferença é a seguinte, é que muitas vezes a gente observa, começando, né, estudar, a ideia de que todo espírito que está sofrendo, ou todo espírito que não está numa condição boa no plano espiritual, está obsediando alguém. Ou seja, está influenciando de forma constante e permanente, né, alguma pessoa para o mal. E não é verdade isso. Então, se nós temos espíritos nessa situação, e aí a gente pode até começar a falar dessas reuniões chamadas de obsessão. Esse nome tem ficado um pouco mais raro aqui em Juiz de Fora, tá? A gente vai ver o quê? Muitas vezes, trabalhos belíssimos de evangelização de espíritos, né? De se mostrar a eles que esse processo de, às vezes, tentar conduzir ao sofrimento algum encarnado ou outro desencarnado, causa sofrimento, em primeiro lugar, para ele mesmo. E diálogos belíssimos. Como eu disse, estão em todas as referências que eu citei aqui. Né? Mas são diálogos belíssimos, às vezes não é de que isso acontece, às vezes nem é na reunião mediúnica que isso vai acontecer, às vezes são em reuniões em que o espírito volta e aparece, desabafa, e conta os motivos dele estar tentando prejudicar aquele encarnado. E é até interessante que muitas vezes, quando a gente vai saber os motivos, aqueles aí que estão escutando que tem experiência de reunião mediúnica sabem disso, né? Quando a gente vai ver os motivos, muitas vezes a gente se sensibiliza. Não é que a gente dá razão, mas a gente entende. Por que aquele espírito quer fazer o mal para o outro? Mas nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, sabemos e passamos para esses espíritos que, repito, buscar fazer o mal para o outro, o encarnado sabe disso também, aqui também vale essa regra, não é verdade? Buscar fazer o mal para o outro é fazer o mal, em primeiro lugar, para si mesmo. Não perdoar aquele que te ofendeu, independentemente do nível da ofensa, é, em primeiro lugar, sofrimento em você mesmo. Sabe? Então, basicamente é isso. Claro que é um trabalho que demanda experiência, demanda muito amor, dedicação, tanto para aquele que instrui, quanto para o próprio médium, tá? Isso é muito interessante. Muitas vezes há aquela ideia assim, o bom médium é aquele que traz a comunicação dos mentores, dos bons espíritos. Sim, claro. Né? Mas é bom médium também aquele que se oferece caridosamente para que espíritos em sofrimento se manifestem através dele. Tá? Isso é o grande trabalho. Isso é o quê, gente? O que é isso? Caridade. Tá? Então, louvável é este trabalho, sabe? Do médium ceder o seu corpo, né? Ceder aquele seu momento para que o espírito em sofrimento se manifeste. Para quê? Para que seja consolado, instruído. Olha o que é mediunidade. Isso é que é mediunidade espírita, gente. Isso é que é mediunidade com Jesus, é caridade, é isso. Não é buscar magia na mediunidade, revelações especiais na mediunidade, orientações. Não, não. Mediunidade é caridade, sabe? E aí, indo para o outro reunião que nós comentamos, né? A reunião específica, mais geral, né? De enfermidade espiritual. É aquele espírito que chega, nós dissemos aqui, não sabe que desencarnou. A gente vê relatos disso na própria obra de Kardec. Não sabe que desencarnou. Sabe? Está na região do sofrimento, está com crises de consciência, porque sabe que desencarnou, sabe às vezes o mal que cometeu enquanto encarnado, sabe? Se sente perdido, acha que está no inferno, acha que está ali para sempre. Olha só. E aí esses espíritos são encaminhados à espiritualidade, a essas mediúnicos, e são esclarecidos. E são orientados com calma, né? Aí alguém pode dizer assim, por que os espíritos não resolvem isso entre eles mesmos? Pois é, eles fazem, né, gente? E eles fazem isso na maior parte das vezes, sabe por quê? Os espíritas no mundo são pouquíssimos. E reuniões mediúnicas, que em geral são os espíritos que fazem neste sentido, também são poucas. Tá? Então a gente sabe pela própria questão estatística que a maior parte dos problemas dos espíritos são resolvidos entre eles mesmos. Né? Mas aí vem uma pergunta que é fundamental. Ué, Daniel, para que serve fazer reunião mediúnica, né? Deixa os espíritos se virarem, né? Pois é, gente, tem uma obra. É claro que não, vamos aproveitar, né? O que a gente está falando, mediunidade é caridade.
Tem uma obra que nós falamos da Ivone, né? Uma média Ivone Pereira, que é psicografada por ela e assinada pelo Espírito Bezerra de Menezes. Olha que legal. E se chama Dramas da Obsessão. É até uma obra que eu recomendo para quem está começando, tá? Que é uma obra muito pesada, tá? As histórias são muito trágicas, as soluções são felizes, né? Mas as histórias são trágicas, então para quem está começando não vale a pena ainda pegar, não. Mas é um livro fantástico. E tem um momento do livro em que eles estão tratando especificamente de reuniões mediúnicas, nesse sentido que nós estamos falando, de desobsessão, de enfermagem espiritual, em que isso é questionado ao Espírito Bezerra de Menezes. O porquê, para que fazer aquilo tudo ali? Né? E aí ele traz uma resposta que eu acho sintética, coloca para nós 3 aspectos que chamam a atenção para a importância do trabalho da reunião mediúnica, nesse sentido que nós estamos trazendo aqui. Além do sentido esclarecedor, que nós falamos, né? Ele falou o seguinte, mas 3 aspectos. O primeiro deles, que nós já falamos muito aqui, ter a oportunidade de esclarecer, de consolar, de acolher os espíritos em sofrimento. Em primeiro lugar, é o quê, gente? Oportunidade de trabalho. Oportunidade de trabalho. Oportunidade de caridade. Que coisa é isso? Então, primeira coisa, reunião mediúnica, o que te acrescenta? Oportunidade de trabalho no bem. E isso é o nosso objetivo, isso é o que nos faz feliz. O ponto é isso. Então já vale a pena, né? Eu já parar por aí, não é verdade? Mas ainda tem mais 2. Tem um segundo ponto. Também nós falamos de certa forma aqui. O caráter instrutivo desse trabalho. Quando a gente pega, vamos voltar para Kardec aqui, os casos lá na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, daqueles espíritos que cometeram erros na sua última encarnação e estão sofrendo. Para aqueles casos, o que a gente percebe, gente? O que a gente aprende, gente? Que a gente deve agir de forma diferente. Né? Pego, às vezes, um exemplo de um espírito que teve um comportamento extremamente apegado. Nós temos alguns lá. Extremamente apegado. E aí ele está desencarnado. E ele vai relatar para Kardec, vai relatar para nós, que está sofrendo. Que sente falta das suas coisas. Que sente falta do seu corpo, do seu filho. Em que situação ele está, gente? De sofrimento. Então, se eu vejo um exemplo como esse, isso que reforça o quê? Até o que eu já sei, né? Que o apego me leva à tristeza, me leva à frustração, né, gente? Quando a gente é apegado, estou até entrando na segunda parte do nosso aspecto aqui, mas quando a gente é apegado a algo material, mas Deus tá... Não, não é Deus, não. Não é nada disso, não. Quando você está apegado a algo material, você está se condenando a quê? A frustração. Porque tudo que é material, você vai deixar para trás. Se você não deixa, se você é apegado, você teme perder. Mas eu amo meu dinheiro. Você pode perdê-lo. Eu amo minha casa. Você pode perdê-lo. Eu amo meu corpo. Você vai perdê-lo. Olha só. Agora, esse amo, entre aspas, tá, gente? Esse amo no sentido de apego. Não do amor que nós devemos ter mesmo pelas coisas, pelas pessoas, pela criação. Tá? Mas no sentido de apego. Se eu desenvolvo esse apego, o que acontecer comigo? Vou me frustrar. Daí a recomendação de Jesus. Ter desapego em vários momentos. Né? Quando vai falar dos lírios do campo. Daí o aprendizado que a gente tira a partir dessas comunicações que os espíritos nos trazem. Desse próprio trabalho de consolação, de esclarecimento deles. Eu aprendo que o que eles fizeram e que colocaram-nos nessa situação de sofrimento, eu não devo fazer. Esse é o segundo aspecto. Então é uma coisa boa. E há um terceiro, que eu nem vou aprofundar muito aqui, que ele demanda reflexão maior, mas Bezerra traz que muitas vezes só essa vinculação desses espíritos mais materializados, mais apegados, às vezes em condição de desequilíbrio no plano espiritual, só essa vinculação ao médium já é um ganho para aquele espírito. Já facilita o despertar dele. Muitas vezes ele está em situação em que não enxerga os outros desencarnados. Não está aberto. Os espíritos, né, bons, até poderiam, claro, de alguma forma, chegar até ele, auxiliá-lo. Mas se há um grupo encarnado que se abre a esse trabalho, há essa oportunidade de vincular, apenas essa vinculação já é importante para aquele espírito. Ainda mais se ele desabafar, se ele puder ser esclarecido. Né? Então ainda há esse terceiro aspecto. A reunião mediúnica ela oferece, vamos dizer assim, um auxílio ao trabalho da própria espiritualidade.
Então, olha que coisa fantástica, gente. Esse é o caráter consolador da doutrina espírita. Esse é o caráter consolador da mediunidade. Há um aspecto interessante, até nessa questão, a forma diferente como a doutrina espírita lida com o espírito, ou lida até com o espírito mal. Olha que coisa interessante. Enquanto a gente vê muitas abordagens, não é uma crítica não, é só uma constatação, muitas abordagens que querem afastar o espírito mal, expulsar o espírito mal, nós queremos uma... Uma vez eu estava fazendo uma palestra para um público grande, presencial, e eu empolgado nessa parte da conversa, eu falei, eu tive que corrigir, mas aqui eu posso falar já corrigindo, não tem problema, que eu falei assim, se há grupos que querem expulsar o demônio, né, o espiritismo expulsar o demônio. Aí na hora que eu falei isso, eu pensei, gente, a gente já alguém começando aqui, vai falar, agora eu tenho certeza que esse pessoal aí é do mal, né? Mas é nesse sentido que a gente está falando, abraçar no sentido de que, primeiro, para nós não há demônios, né? Mas se há aquele que quer o mal, eu não quero que ele vá embora, eu quero acolhê-lo. Né? Isso tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista aqui do Ciência Espírita. Então, isso é muito bem interessante, né? A doutrina espírita tem essa abordagem, esse ponto de vista, diante daquele espírito que quer o mal, né? Não são todos, mas que quer o mal. É uma postura acolhida, né? Não repulsiva. Mas como nós estávamos dizendo, há um segundo aspecto consolador da mediunidade. Falamos do aspecto esclarecedor, do aspecto consolador do ponto de vista do encarnado, e agora do ponto de vista do próprio encarnado para si mesmo, do espírito, né? A consciência da imortalidade da alma, gente. Isso é fantástico. Que é o que nós dissemos. Até já falamos quase tudo sobre isso aqui, né? Se eu tenho espíritos que se comunicam, se eu consigo identificar que esses espíritos realmente são pessoas que viveram na Terra, eu estou comprovando a minha crença da alma. Daí Kardec dizer, em vários momentos, né, particularmente é uma nota a questão 148 do Livro dos Espíritos, ele vai colocar que o Espiritismo é o mais potente auxiliar da religião. Ele não quer tirar ninguém das suas religiões. Ele quer auxiliar. Quando, por exemplo, ele traz a essas religiões a oportunidade de comprovar o que elas dizem. Né? As religiões, pelo menos as cristãs, acho que todas não, mas o Espírito é mortal. Pode ser palavras, né? A doutrina espírita vem o que é mostrar isso. É um auxílio, é um apoio. Olha que coisa fantástica. E aí é claro que alguém vai dizer, como sempre disseram na época de Kardec, quando vem uma comunicação, né, de alguém que diz, o teu pai que desencarnou, por exemplo, né, alguém vai dizer assim, isso aí é o médium que está inventando, né? Não, isso aí é... Como é que você vai provar que é teu pai? Como é que você vai entender? A gente volta à questão da identidade. Mas olha como é que é interessante nas comunicações particulares. E a gente vê até alguns estudos sobre isso, trabalho fantástico que o Chico Xavier fez, das cartas. E no nosso filme do Kardec, tem aquele filme também que eu acho muito legal, vale a pena, tá? Até para quem está começando, gente. Esses filmes espíritos mais recentes são muito interessantes. Pode ter, nem sei se tem, que se chama As Mães de Chico Xavier. Fantástico, veja. Esse deve ter o quê? Uns 10 anos já, não sei. Que fala um pouco desse trabalho. Por que eu estou falando disso? Há uma outra obra que reúne algumas comunicações nesse sentido, são interessantíssimas, que ele é organizada pelo Caio Ramaciotti, que se chama Somos 6. Por que ela tem esse nome? Porque são casos de 6 espíritos. Eu fiz de espíritos, né, recém-desencarnados para seus parentes, que oferecem várias oportunidades de identificação de que realmente eram aquelas pessoas. É muito interessante. Tem até gente estudando isso, tá, no meio universitário. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê uma comunicação, uma carta, por exemplo, como era o trabalho do Chico, que traz informações que, obviamente, o Chico não como saber, que às vezes eram de outras cidades que o Chico nunca tinha nem ido, né? Não tinha como o Chico saber. Muitas vezes são informações que a própria família não sabia. Aí o Espírito vai e cita vários apelidos e chama as pessoas por expressões que eles só chamavam no particular e traz informações que essas pessoas às vezes vão lá e vão confirmar. Ou seja, não há argumento que diga que o médium inventou aquilo. Mas pode ser outra coisa. Mas falar que o médium inventou não dá. É mais fácil você... É interessante que na época de Kardec vai dizer isso. Nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, muitas pessoas traziam sistemas muito mais complicados de entender que o sistema espírita. Né? Muito mais complicado. Às vezes é mais fácil entender ou aceitar que é o espírito que está falando
do que trazer uma explicação quase mágica para o fenômeno. E aí, por esse trabalho de Chico, de outros, né? Eu citei do Chico, que ficou mais famoso, claro, né? A gente vê essa comprovação da imortalidade da alma. E por fim, para a gente encerrar, há ler um pouco sobre isso, mas muitas vezes, gente, e Kardec trabalha isso num capítulo fantástico da segunda parte do Livro dos Médiuns, onde ele vai falar das mistificações do charlatão, né? Kardec vai falar para nós que os problemas que vêm da mediunidade, sabe por que eles vêm? Porque muitas vezes nós pedimos para a mediunidade algo que ela não tem que dar. É o que nós falamos. Tem um outro capítulo do Livro dos Médiuns também, um que fala das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Depois vocês leiam isso. Acho que é o 27. Muitas vezes nós queremos do espiritismo, nós queremos a mediunidade, o que a mediunidade não se propõe a dar. Então eu quero solução mágica, eu quero orientação para ver se eu vou conseguir seguir aquilo, se eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Sabe? Orientação mágica para a minha vida melhorar. A mediunidade não nos oferece isso de forma segura. Em geral. Em geral. Não vou trazer casos particulares. Em geral. Não nos oferece isso. Querer problemas da mediunidade, pedir para ela o que ela não nos oferece. E há uma parábola de Jesus que traz isso de forma muito clara. Que é a parábola do mal rico, que está lá em Lucas 16. Particularmente o final dela. Tá? Eu nem vou contar com muitos detalhes, não vou focar no final. Mas a parábola diz para nós o seguinte, que havia um homem rico, que vivia ali, né, nos exageros e não se preocupava com os menos favorecidos, só vivia para ele mesmo, egoisticamente. E havia o Lázaro, que era o mendigo, o homem pobre, que vivia ali nas redondezas do rico, abandonado, mas o que com eles? Desencarnam. E aí Jesus vai nos contar, é uma parábola, uma ficção, uma narrativa, que um deles, o rico, estava numa região de sofrimento do plano espiritual. Estava sofrendo. Mas o pobre não. O pobre estava no seio de Abraão, ao lado de Abraão, que é um espírito para os judeus da época, para nós hoje, um espírito evoluído. Né? Ou seja, o pobre resignado estava numa situação de felicidade, o rico egoísta na situação de sofrimento. Aí o rico vê o Lázaro e Abraão. E ele fala assim, ô Abraão, pai Abraão, estou sofrendo aqui, manda um vir aqui matar minha sede, eu estou com muita sede. E o Abraão vai dizer assim, a gente não pode ir aí agora não, nem você para cá. Aí que chega a parte que nos interessa. O rico fala assim, faz o seguinte então, pai Abraão, por favor, pede pro Lázaro, e olha a mediunidade aí, hein, na palavra de Jesus, pede pro Lázaro aparecer lá para os meus irmãos, que estão encarnados ainda, estão vivos, e fala para eles não fazer o que eu fiz, para eles não virem para cá onde eu estou sofrendo. Aí o Abraão fala, não, eles têm Moisés e os profetas, que estudem. Olha que legal. Mas aí o rico insiste, não, mas se um dos mortos ressuscitar, olha só, se um morto aparecer para eles vão ter certeza que é verdade. Olha que legal isso. Eles vão mudar, pede para o Lázaro aparecer para eles. E aí Abraão vai dizer o seguinte, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não têm Moisés e os profetas, nem que um dos mortos ressuscite, eles vão seguir. Olha que coisa interessante. Muitas vezes isso tem sido utilizado como uma crítica à mediunidade por outros religiosos cristãos, mas é justamente o contrário. É justamente o entendimento que nós espíritas temos da mediunidade. Nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos Jesus, nós temos um monte de gente depois, nós temos o Espiritismo. Se tudo isso não nos convida, nos coloca numa situação de ser diferente, não podemos esperar passe de mágica vindo da mediunidade. Não podemos esperar que alguém nos apareça. Nós todos aqui, espíritos, acreditamos na mediunidade. Isso por si só não nos faz pessoas melhores. O que nos faz pessoas melhores é usar a mediunidade enquanto ferramenta para o bem, usar todas as nossas possibilidades enquanto ferramenta para o bem. Escutar Moisés, profeta, Jesus, Espiritismo, mais um monte de gente boa que tem por aí, que já veio, já está aí, para que a gente seja melhor, para que a gente seja mais feliz, para que a gente possa olhar para a mediunidade, repito, como essa ferramenta de esclarecimento, como essa ferramenta de ajuda, de caridade, de consolação, e não como passe de mágica, e não como oportunidade de vantagem. Mediunidade espírita, gente, mediunidade com Jesus é mediunidade voltada para o bem.
beleza? Eu acho que nós respondemos todas as questões aqui. Se alguém tiver mais alguma, aí é com a Marina, com vocês aí, estou à disposição. Tá? E agradeço o convite da Marina, a oportunidade de poder conversar com vocês. Aí, Marina já está voltando. Voltei. E, Daniel, eu agradeço muito as suas palavras, a palestra. Realmente travou um pouquinho durante, então eu já peço desculpa a todos, mas deu para compreender bem a mensagem que você passou, tá? É muito importante a gente saber, né, essa questão da mediunidade, a gente levar em consideração todos os aspectos dela, né, e esses aspectos consoladores que você trouxe para a gente. Saber que é uma oportunidade de trabalho que a gente não pode rejeitar, né? E aproveitar da melhor forma possível, porque, como você disse, a espiritualidade consegue resolver tudo sozinha, independente de nós. Mas isso é uma caridade conosco, que a espiritualidade oferece essa oportunidade, e é uma caridade que a gente pode fazer com eles, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar esse aspecto, esse dom que eu acho que a gente pode desenvolver, né? Não um dom no sentido de dádiva, mas no sentido de oportunidade mesmo. Então, eu agradeço muito as suas palavras, agradeço muito você ter aceito o convite, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Não temos mais perguntas, então é só isso mesmo, é só gratidão, tá? Que Deus te abençoe, abençoe a todos que estão assistindo aqui conosco, que tenhamos um bom restinho de semana, né? E até a próxima quinta. Então, se você gostou desse vídeo também, a gente pede para compartilhar, porque essa mensagem ela precisa ser compartilhada, né? A visualização da mediunidade de uma forma bem ampla. Então, muito obrigada, tá, Daniel? Eu que agradeço. Então, muito obrigada, gente. Tchau, tchau.